Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Logo mais o Internacional recebe no estádio Beira-Rio o Corinthians, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que onde o Internacional tem mais uma oportunidade de voltar a vencer e se estabilizar no Campeonato Brasileiro. O Internacional que vem de derrota no Grenal, de empate diante do Juventude, e o que preocupa nem o empate diante do Juventude, nem tanto também a derrota para o Grêmio no Grenal, que também já é preocupante mesmo assim. É principalmente pelas atuações que o Internacional vem desempenhando ou deixando de desempenhar nas suas competições. Mas hoje, diante do Corinthians, o Internacional tem seus reforços, tem algumas mudanças, tem jogadores voltando a estar à disposição. E o jogo de logo mais às 7h30 da noite, importantíssimo para as pretensões coloradas, principalmente pensando também na próxima temporada. Falando em pensar na próxima temporada, os bastidores do Internacional já começam a se agitar, jogadores começam a ser especulados com possíveis reforços no elenco colorado. Afinal de contas, ano que vem é o último ano de gestão do presidente Alessandro Barcelos, também de toda a sua chapa, também de todo o corpo diretivo que auxilia aí no seu processo de contratações e também de administrações dentro dos bastidores do Internacional. E 3 nomes estão circulando nos bastidores como possíveis reforços para 2026. Eu vou começar com Matias Galarça, jogador meia, paraguaio, que está na reserva do River Plate, jogador que também já atuou pelo Brasil, pelo Vasco, pelo Curitiba, inclusive trabalhou com Ramon Dias, que é o atual técnico do Internacional no Vasco da Gama, e é um jogador que talvez viria por um empréstimo para o Internacional. Talvez o River Plate use aí o Internacional como uma espécie de vitrine para que o jogador, caso o jogador venha para o Internacional, se o nome está sendo ventilado nos bastidores do Colorado, o Internacional ao primeiro momento não faria aí um aporte de compra por parte desse atleta, até porque é um jogador novo. O River Plate, por mais que esteja na reserva, o River Plate não estaria muito disposto a vender para o Internacional, embora tenha uma boa relação com o Colorado, tem o D'Alessandro, enfim, o Inter até pode dar uma boa relação que o D'Alessandro tem com o River Plate, mas no primeiro momento, pelas informações que se tem, que esse jogador viria para um empréstimo. Diferente de Rafael Carioca, meia, volante de 36 anos, que está livre no mercado, e o jogador está livre no mercado, sem contrato. O jogador que não atua há mais de 4 meses, acabou seu contrato com o Tigres do México em julho. O jogador está 4 meses parado, sem jogar em clube nenhum, e seria um facilitador para que esse jogador viesse para o Internacional. A informação do colega Lucas Colar: o Internacional tem um certo interesse nesse atleta, atuou muito tempo também no Atlético Mineiro, atuou muito tempo no Tigres do México, apareceu muito bem no início da sua carreira no Grêmio. E um modelo que o Internacional adora, né? Jogador livre, não vai ter custo nenhum, é só trazer, pagar uma luva e tá tudo certo. É um jogador de 36 anos, mas tem sim uma certa qualidade, e o Internacional está de olho nesse atleta, que inclusive poderia já vir nesse momento e nessa reta final de semestre, de final de ano, sendo lapidado e preparado fisicamente para a próxima temporada. Outro jogador que o Internacional está de olho, mas aí teria que fazer um aporte financeiro direto de compra, que não teria choro nenhum, não teria negociação nenhuma, não teria nenhuma facilidade de contratação de vínculo por parte desse atleta. Estou falando de Kevin Viveiros, jogador que está no Atlético Paranaense. Kevin Viveiros, aquele mesmo jogador atacante que enfrentou o Internacional nessa temporada, nesse início de ano, quando o Internacional enfrentou o Atlético Nacional da Colômbia pela Libertadores. O jogador deu trabalho para o Internacional. O Colorado até pensou em trazer esse jogador, fazer um certo investimento, mas esse atleta acabou indo para o Atlético Paranaense. O Furacão, que está aí na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, deu uma encorpada por lá. E um jogador que é importantíssimo no ataque do Atlético Paranaense. E a gente sabe que o Atlético Paranaense não costuma facilitar para ninguém na questão de negociações. É um time que tem dinheiro, é um time chato para negociar, é um time difícil de tu trocar uma ideia e fazer um bem bolado de negociação. O Atlético Paranaense tem uma certa grana, então para eles é indiferente o jogador sair ou não.
e agora até faria bastante diferença, porque o Atlético Paranaense se entrosou bem, está despontando na Série B do Campeonato Brasileiro, está aí como um dos candidatos a conquistar o título da Série B do Brasileirão, e é um jogador que seria muito difícil uma negociação. Então o Internacional já de olho no mercado para a sequência das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, também nos últimos 13 meses de ano de Campeonato Brasileiro, também dos seus compromissos, também já pensando na próxima temporada. O Internacional, como eu falei no início desse vídeo, enfrenta o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional e o Corinthians, que não vem nenhum dos dois vem muito bem no Campeonato Brasileiro, vem de eliminações e competições importantes. O Corinthians, o adversário colorado, o Timão vem de derrota para o Sport, vem de empate, também um resultado negativo diante do Flamengo, e tem desfalques importantes. Memphis Depay está fora, vai se recuperar fisicamente. O Yuri Alberto está aí suspenso para essa partida. O Corinthians também tem outras situações que vai ter que resolver para enfrentar o Colorado. O Charles também, ex-volante, que atua no Internacional, é outro que está fora da partida. E para esse jogo o Internacional também tem esses problemas, também vai ter reforços importantes. Bruno Gomes voltando a estar à disposição do Internacional, jogador que teve uma LCA, né, se recuperou depois de 250 dias, quase 300 dias, voltando a estar à disposição do Internacional, com o técnico Roger Machado, e estava atuando como um lateral direito, é o volante de origem, mas foi para a lateral direita, e agora voltando a estar à disposição. Vamos ver o que o técnico Ramon Dias vai fazer com esse atleta. Será que já teve uma conversa? Será que já teve aí uma troca de ideia, olho no olho aí, cara a cara entre o volante colorado e também o técnico do Internacional? Será que o jogador vai voltar a disputar a sua posição como lateral direito com o Brian Aguirre, que volta a estar à disposição para essa partida? Ou vai disputar a vaga na sua função de origem, que é de volante? De qualquer maneira, um bom reforço voltando para o Internacional, para os compromissos do Colorado na sequência do Campeonato Brasileiro. O Aguirre volta a estar à disposição na lateral direita, né? O Benítez volta naturalmente para o banco de reserva, o Victor Gabriel volta para o banco de reserva e o Bernabei volta a estar à disposição como titular na lateral esquerda colorada. Até porque o Bruno Gomes é um volante de origem, estava ele meio improvisado, deu muito certo, mas pela característica de ter laterais, né, muito espetados lá na frente, que não é muita característica do Bruno Gomes, que é um jogador de mais construção. Com o técnico Roger Machado, ele era um lateral direito que ia um pouco por meio para ajudar na construção, e essa não é o tipo de jogada, de estilo de jogo do Ramon Menezes. Deu certo com o técnico Roger Machado, porque essa era a característica dos times do Roger Machado, e agora tem essa situação, o Internacional voltando a ter Bruno Gomes, voltando com o Brian Aguirre e voltando com o Bernabei. Tá certo, pessoal? Então, provável escalação do Internacional com Anthony, o Rocher ainda está fora, só deve de voltar depois da parada de data FIFA. Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabei, Luiz Otávio deve ser mantido como titular. Bruno Henrique, Romero, Alan Patrick, Carboneiro e Rafael Santos Borré. O Timão, o Corinthians, vem com Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, José Martínez, Breno Bitton, Guilherme e Vitinho. Esse é o provável time e escalação do Corinthians e de Internacional também para a partida de logo mais entre Internacional e Corinthians, Corinthians e Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Qual é a tua aposta? Qual é o teu palpite para o placar da partida de logo mais entre Internacional e Corinthians? Tu acredita numa vitória colorada? Tu acredita aí no Internacional voltando, dar a volta por cima e voltando a vencer num clássico, num jogo dificílimo dentro do estádio Beira-Rio? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!